Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cristiano Pereira e nessa oportunidade quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. Nós moramos aqui na Grande Florianópolis e uma das culturas aqui, que foi até trazida pelos açorianos, pelos colonizadores, é a cultura da pesca. Até aqui em Florianópolis, na região da Grande Florianópolis, é conhecido também pela safra da tainha e outros pescados também pelo cultivo de marisco, de ostra. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu comecei a falar sobre isso porque, como eu sou filho de pescador, há algumas passagens e alguns personagens que eu tenho um certo carinho. E você já pode até estar imaginando de quem que eu vou falar. E eu vou falar sobre ele, sobre o Pedrão, sobre o pescador, que Jesus foi lá à beira do mar chamá-lo para o ministério, para a obra. E como base eu quero tomar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. Quem sabe você, passando assim nesse texto, entende o que aconteceu, visualiza a cena, mas, como eu disse, sendo eu filho de pescador e criado nesse ambiente de pesca, alguns detalhes que o texto não mostra, e nós entendemos por quê, porque os escritores da Bíblia Sagrada estavam preocupados não em narrar toda a cultura da época. Porque quando as pessoas liam esse texto, todas as informações já lhes eram comum. Não haveria necessidade de maiores explicações. E são alguns detalhes desse texto que me chamam a atenção, que eu quero trazer à tona nessa oportunidade. Primeiro, a pescaria, pelo menos a pescaria da maneira tradicional como nós a conhecemos, ela não é como um emprego comum de carteira assinada, de CLT, onde há uma indústria, que você é funcionário da indústria, você tem um horário para entrar, um horário para sair, independente do clima. Faça chuva, faça sol, deu aquele horário, você vai pegar o busão e vai em direção ao seu serviço. Na atividade da pesca tradicional, da pesca artesanal, como nós chamamos, a de hoje não difere muito daquela época. Eu vejo pelo meu pai, por exemplo. Se hoje nós decidirmos sair para pescar, ele vai se levantar cedo, vai até a beira da praia, tudo vai estar em perfeita situação. A embarcação vai estar bem, a rede vai estar bem, nós estaremos bem, porém ele vai olhar para o ambiente, vai olhar para os sinais da natureza. Se os sinais demonstrarem que há um risco de dar forte vento, ele nem sai para pescar. Dependendo da lua, ele não sai para pescar. Dependendo da maré, da época do ano, ele não sai para pescar. Porque a pesca requer algumas condições climáticas para se ter ou não sucesso, ou para se ter a oportunidade de sair ao mar, porque o sucesso vai depender daquilo que virá ou não na rede. Então, quando eu vejo aqui em Lucas capítulo 5, que Jesus já estava lá pregando, uma multidão já estava apertando, então ele chega perto de dois barcos que estavam já à beira da praia. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 19, já vai dizer que Tiago e João já estavam consertando as redes. E isso já me aponta para um ciclo de trabalho. Como é que é esse ciclo de trabalho? Os pescadores saem, trabalham, e ao voltar para a terra e ao voltar para casa, eles precisam lavar as redes. Tirar folhas, tirar galhos, tirar cisco, tirar lodo, tirar crustáceo, enfim, limpar a rede. Depois de limpa, depois de lavada, essa rede é levada para um varal, vai ficar algum período secando e depois passa a se consertar as redes. Como eu disse no Evangelho de Marcos, Tiago e João já estavam consertando as redes. E aqui dá a entender que Pedro estava lavando as redes.
Eu percebo então que ele demorou um pouco mais lá no mar. Eu percebo então que ele insistiu um pouco mais, que ele trabalhou um pouco mais. Os outros, quem sabe, ou tiveram uma pesca boa, ou viram que o mar não estava para peixe, juntaram os seus apetrechos e seguiram viagem para a terra. Agora, não tem nada mais frustrante do que você depender do fruto de um trabalho e esse fruto não vir. Eu não sei como é que estava o coração de Pedro, mas eu lembro de algumas cenas da minha infância, do meu pai saindo para pescar e não tendo nada para comer, literalmente. Deixou minha mãe, deixou os filhos em casa, e tudo que eu lembro, ele tomando um golinho de café preto e saindo para o mar para pescar. E às vezes pescava a noite toda, e assim como Pedro, voltava sem fruto algum do seu trabalho. E eu já saí para pescar, eu não sou pescador. Enquanto você está trabalhando e você vê o peixe ou o camarão chegando na rede, você vai animando, você vai tendo ânimo, tendo força de vontade para puxar a rede com vigor, para remar se preciso for, para lutar, para agir, para trabalhar. Agora, quando não vem o fruto, aí o cansaço parece que triplica. Aí você baixa a moral, baixa o ânimo, você não tem força de vontade, você quer passar a faca na rede, largar tudo aquilo dali, ir embora, desistir, porque não tem fruto. E você sabe que lá vai chegar em casa e você não vai ter o que apresentar. Eu imagino Pedro, nessa manhã, depois de ter trabalhado a noite toda, chega na beira da praia e tem um pregador pregando e uma multidão em volta desse pregador. Eu imagino Pedro azedo. Eu imagino Pedro que o perfil dele já não era um perfil muito amável. Já era um cara explosivo. Agora imagina Pedro depois de uma noite toda de labor, de luta, chegando lá na beira da praia tem aquela turma que não era comum eles estarem ali. E eu imagino num dado momento Jesus se aproximando e pedindo permissão para entrar no barco e afastar um pouco. Eu estou pensando agora, eu estou imaginando esse Pedro ranzinza, cansado, sujo, exaurido por uma noite de trabalho sem resultado, louco para chegar em casa e tomar um banho, tomar uma caneca de café, se jogar na cama. Aí aparece esse que ele não conhecia, não sabia quem era, um pregador, pedindo para entrar no barco e afastar o barco da praia. E quem estava em volta aqui conhecia Pedro, eu já imagino os olhares. Se tivesse uma orelha seca, se tivesse um ajudante ali, meio que já baixava a cabeça, já dizia, ele não sabe com quem que ele está falando. Quem sabe os outros mais afastados já estavam levantando uma mesa de aposta, dizendo assim, quanto que vale para Pedro sair e dar um supapo nesse camarada aí. Todos já estavam esperando uma atitude natural de Pedro, que ele tinha essa natureza impetuosa. Mas Jesus, antes de pedir permissão para entrar no barco e antes de pedir o favor, a Bíblia fala que Jesus já estava pregando. E quem sabe Pedro, aquele coraçãozinho de Pedro, já estava ouvindo e recebendo aquela palavra. Imagino Pedro de costas para Jesus, ouvindo e só fazendo aquelas misuras, sabe? Quando um filho faz uma careta por trás assim da mãe, a revira os olhos. Eu imagino Pedro não respondendo. E de fato, se você for ler o texto, a Bíblia não fala que Pedro respondeu, mas Pedro fez. Pedro permitiu, deixou Jesus entrar naquilo que era seu, no seu barquinho, e Jesus continuou a pregar. Agora eu peço que você imagine também o trabalho. A rede estava dentro do barco,
Eles já tinham trabalhado a noite toda. Agora, para lavar, a rede tem que ser tirada do barco e com golpes, com solavancos na água, para tirar essa sujeira, ela vai sendo empilhada ou na areia da praia ou em uma plataforma para depois ser levada para um varal em outro lugar. Imagina agora Pedro tirando toda a rede, mas enquanto ele está trabalhando, no meio da frustração, no meio da angústia, enquanto ele está num dia mau, Jesus está do lado dele pregando. Até que chega um momento, no versículo 4, que Jesus se dirige mais uma vez para Pedro, dizendo: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Você entende que a rede já estava fora do barco? Você percebe que eles tinham trabalhado a noite toda em vão? Você percebe que agora eles já tinham tirado toda a rede já estava fora do barco, e agora Jesus, que nós sabemos, ele quem sabe ali naquele momento não sabia quem era Jesus, um filho de um carpinteiro, olha para Pedro, um pescador experiente, e diz: lança a rede. Eles tiveram que botar a rede novamente toda dentro do barco. Tiveram que juntar forças da onde eles não tinham e obedeceram ao chamado do Mestre. Eu não sei se você lembra, mas no começo dessa palavra eu disse que depende muito das condições do tempo para que a pescaria aconteça. E no versículo 5, a resposta de Simão Pedro foi o seguinte: Mestre. Ele já reconheceu a autoridade de Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O que ele está dizendo ali? O horário de pescar acabou. Toda a experiência que eu tenho como pescador, que eu adquiri pescando, me diz: o horário da pescaria acabou. Tudo aquilo que eu recebi de ensinamento do meu pai me diz que o horário da pescaria já passou. Tudo que o meu avô passou para o meu pai, que as gerações passaram e que hoje eu tenho como expertise, me diz que se era para mim ter tido algum sucesso, o horário já acabou. É hora de guardar as redes e voltar para casa e tentar, quem sabe, outro dia, quanto tempo melhorar. Mas o versículo diz o seguinte: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes, não sobre a minha experiência, não sobre aquilo que eu sei, não pelo que o diploma na parede me ensinou, me diz, mas é sobre a tua palavra. Eu estou acreditando nisso que o Senhor está pregando. É sobre a tua palavra que eu vou lançar as redes. Geralmente, Jesus chega na nossa vida quando nós temos pouco a oferecer. Geralmente, Jesus chega na nossa história quando nós já tentamos de tudo. Nós já corremos para vários lugares. Nós já tentamos de várias formas. Tudo aquilo que nós sabemos como fazer, todas as técnicas, todas as possibilidades já foram usadas, mas o ser humano chega no limite. E esse é o momento exato que Jesus aparece. Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. E o resultado? O resultado você sabe. Uma pesca maravilhosa. E o que eu acho interessante é que essa pesca maravilhosa fez com que Pedro reconhecesse não que ele era um bom pescador, não que o equipamento dele era bom, não que a experiência dele agora teve uma outra situação que ele vai colocar nos seus arquivos, não. Quando ele chegou na beira da praia, a Bíblia fala que Pedro se prostrou aos pés de Jesus dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Esse milagre não é só um milagre por milagre, mas foi um milagre que trouxe Pedro para perto de Jesus. Quem sabe a situação que você está vivendo,
É uma situação semelhante a dessa que Pedro passou. Tanto empenho, tanto esforço e tudo que você tem é uma falência se aproximando da tua empresa. É uma separação se aproximando da tua casa. É uma situação de vício se aproximando no teu lar. Tudo que você tem agora, nesse momento, é suor, lágrima, desespero, angústia, falta de perspectiva. Mas o pregador da Galileia, Jesus, o carpinteiro, ele chega nesse momento, nesse dia, na tua história, dizendo: deixa eu entrar no teu barco, deixa eu te mostrar o caminho, deixa eu te mostrar aquilo que eu tenho para a tua história, para a tua vida. Eu não sei como que você se encontra nessa oportunidade, mas o que eu sei é que esse Nazareno um dia chegou na minha história, um dia chegou na minha casa e proporcionou momentos de milagres que, se ele não estivesse no meu barco, eu não iria desfrutar. Aceite o chamado do Mestre, permita que ele adentre na tua vida e você desfrute de fato essa comunhão maravilhosa com o nosso Deus. Muito obrigado pela tua atenção. Que Deus te abençoe.